Mais uma vez, eu estou aqui para falar da mensagem do Senhor. Eu peço a Jesus que neste momento que eu fale da palavra dele, que ele me dê sabedoria divina, para que essa palavra sirva para o irmão, para a irmã que esteja necessitando, que ele possa me usar como vaso. Assim eu peço e vos agradeço. Amém, Jesus. Hoje eu vou falar do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33 ao 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Palavra da salvação. Quando Jesus nos diz que, em primeiro lugar, nós temos de buscar o reino dele, o que ele quis dizer com isso? Muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas muito sábias, conhecem bem a palavra de Deus. Ela está falando uma coisa que nós todos já sabemos. São 120 e poucas mensagens da palavra do Senhor que todos usam para ministrar. Mas eu uso cada palavra do Senhor para eu dar o meu testemunho da minha vida, vivenciar o meu testemunho com vocês. Eu agradeço a Deus, por esse momento, aquele momento muito grande, de eu vivenciar o meu testemunho de vida com vocês. Jesus, ele disse para nós não nos preocuparmos com o quê? Com o dia de hoje. Por exemplo, as pessoas, eles, em vez de buscar primeiro o reino de Deus, eles querem fazer riquezas e já vão deixando Deus, para trás. E vão aqui construindo riquezas neste mundo. Mas eu vos digo, se tu és tão rico assim, que Deus deixou você rico, mas que você fez com justiça e não tirou do ombro do seu amigo, do seu irmão, amém. Então, Deus vos fala, dá para uma instituição que Deus lhe dará em dobro. Agora, se você tem uma adequada situação de vida, também pense no seu próximo, porque Deus lhe dará em dobro. E quando você estiver pensando em roupa que vais vestir, calçados, em coisas banais, não pensem, porque Deus só nos deu esse dia de hoje. Tanto que na oração do Pai Nosso, ele diz: o pão nosso que nos dá a cada dia. Então ele nos dá hoje. Se nós acordarmos para o dia de amanhã, é uma dádiva, porque ele nos deu mais um dia de vida,
Gratidão, Senhor. Bom dia, Espírito Santo, por mais um dia de vida. Vamos nos preocupar. As flores do campo, os lírios do campo, elas simplesmente nascem com aquela beleza imensa. E nós nos preocupando porque com o que nós vamos nos vestir? Se Deus criou os pássaros, as aves, e elas têm o que comer, elas têm onde se amparar. Imagina se o nosso Pai vai nos deixar desamparado. Jamais. Jamais Ele vai nos deixar desamparado. E quando Ele fala, Ele sempre vai nos prover. Sempre vai nos prover. Contudo, não se esqueça de cada vídeo que eu fiz. Estamos no foco da fé e a esperança. A fé é importante nisso tudo. Jamais percamos a fé, por pequenina que a nossa fé seja. Não podemos perder a esperança de que podemos ter um dia melhor. Quando Jesus fala no dia má, Ele está falando aquele dia que está faltando alguma coisa. O que está dando de errado? Esse é o dia má. Num contexto geral, vamos colocar você, irmã, você, irmão, minha irmã, filha, meu irmão, filho. Família. Nós temos de dar graças a Deus quando uma irmã, mulher, esposa, ela tem o esposo para dar o suporte para ela e ela ainda ter Jesus fortalecendo, para que este dia mal dela, que ela está angustiada, chorando, porque a filha está fora dos caminhos de Deus e o filho está no caminho de Deus, está fora. Não se esqueça da parábola do filho pródigo. E a oração tem poder. Não se esqueça que se você pedir a Deus, se você pedir a Jesus, Ele não vai deixar de ouvir você. Não vai deixar. Ele vai ouvir você e cedo ou tarde, como Jesus é o príncipe da paz, no lar vai reinar a paz. E assim que Jesus quer, que reine a paz, porque Ele venceu o mundo. Por isso que Ele diz ser o príncipe da paz. Ele venceu a morte. Por isso que nós podemos ter uma vida eterna. Aqueles que buscam, em primeiro lugar, o reino de Deus, estarão prontos para uma vida eterna. Vamos dar outro exemplo do dia má. Aquele filho, né, ou uma situação desta menina, desta minha irmã que está sentada aí,
meu irmão, eu quero falar da minha irmã, ela tá bem triste, sabe? E a angústia, ela nos detona por dentro, sabe? Ela nos massacra. E todo cuidado é pouco para que essa angústia não venha passar para um estresse. Porque isso vem como se fosse uma escada, tá? Uma escada de cima para baixo. Ela vai descendo até a uma depressão. Antigamente, a depressão, eles diziam que era, vamos entrar entre aspas, né? Coisas banais, baboseiras. Hoje, ela é, né, conhecida como uma doença, a depressão. Nós temos duas doenças do século: a doença da depressão e a doença do câncer. A doença da depressão, essa pessoa deseja morrer, acabar com sua vida. Enquanto a doença do câncer, ela quer viver. Ela quer ter um pouco mais aqui, nesse planeta, desse plano espiritual. Então, esses são os dias má que Jesus nos fala. E quando nós temos, que ele diz que o futuro depende dele, é que ele vai dando cada dia, um dia após dia. Se nós não clamarmos a Jesus, se nós não fecharmos nossos olhos, não tivermos mais força para falar, clame por Ele, que Ele te ouvirá. Ele vai te ouvir. E esse dia má vai passar para um dia bom. Na nossa vida, quando Jesus partiu e nos deixou, vamos supor que nós estamos lá com Jesus, né? Ele disse que deixaria aqui dores e ranger de dentes. Mas também ele deixaria o Espírito Consolador para nos consolar. Por isso que nesse dia má, nós temos de procurar a presença do Espírito Santo, que é Jesus. Nós temos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Depois o resto das outras coisas serão acrescentadas. Para que nos preocuparmos com o que vamos comer no dia de amanhã? Se nem sabemos se o dia de amanhã pertence a nós ou não, se Deus vai conceder esse dia ou não. E se Ele conceder, Ele vai prover. Cada mensagem que eu estou dando para você, eu estou dando um testemunho da minha vida para vocês. Eu vou contar um pedacinho de quando eu estava na igreja, na Assembleia de Deus, né? Uma igreja rigorosa, né? De costumes rígidos. Eu, a irmã Vera, sempre ia com a mesma blusinha, a branquinha do círculo de oração. E outras vezes, né? A branquinha de manga comprida no frio, sempre a mesma, sabe? Todos os cultos com a mesma blusinha. Não tinha outra para botar, então eu botava a mesma, né? E um dia, uma irmã, que era coordenadora do nosso círculo de oração,
ela me chamou, irmã Vera, a irmã vem aqui à tarde que eu tenho uma coisa para dar para a irmã. E eu fiquei assustada, né? Meu Deus. Mas também não deu bola, sabe? Ela é uma mulher de Deus, deve ser coisa boa. E ela tem uma amiga que sempre faz uma faxina geral no guarda-roupa delas, que era de um apartamento que morava na frente da casa dela. E todos os anos ela tirava aquelas roupinhas e botava para doação. E eu fui lá, peguei 2 sacão de roupa que a irmã me deu. Aí agradeci, né? Muito obrigada. Jamais que eu ia pensar que eu ia ganhar isso tudo. E por isso que eu tô dizendo para vocês. Eu tinha só uma blusinha e não me preocupava. Eu estava ali, Jesus maravilhoso, sabe? Ele me preenchia. Ele não estava precisando. Uma blusinha para mim era o suficiente. Mas Jesus disse, não, minha filha. Deus disse, não, minha filha. Eu vou te dar muito mais. E eu deixei os 2 sacos ali. E mais tarde, quando eu fui ver, à noite, eu comecei a tirar uma roupinha de dentro do saco. Aí eu comecei, meu Deus! Jesus! E meu coração começou a bater bem forte, bater bem forte. Meu Deus, eu ganhei 3 casacos lindos de lã batida. De lã batida. Que eu jamais pensaria em ter. Como não glorificar um Deus desse? Como não dizer um glória a Deus, aleluia, bem forte? Como não agradecer a Deus? E fui tirando. Depois daquele dia eu disse, meu Deus, só tenho gratidão. Não tenho mais nada para te dizer. Gratidão, Senhor. Porque muitas vezes nós caímos, tá? Num fundo, um poço profundo, num estágio que nem nós nos reconhecemos. Eu ainda tenho amigas assim, sabe? Eu olho para elas, eu disse assim, eu já fui assim. Só que ao contrário, além de tanta medicação que eu tomava, eu entrei em depressão uma vez. Isso consequência da minha vida que eu levava. Por isso que Jesus diz no dia amar, o que está te faltando, o que está acontecendo de errado. E esses dias foram passando e eu caí numa depressão profunda. Mas, porém, aquele lá em cima, ele venceu o mundo e ele me tirou de lá. E eu estou aqui como prova. Por isso que quando eu vejo uma pessoa que está naquele estágio que eu estava, só que eu ainda estava bem mais, porque as pessoas me contavam. E dá uma dor no coração. Uma dor muito assim, meu Deus. Como que eu posso ajudar aquela mulher? Como que eu posso ajudar? Eu penso assim, não tem. Essa semana, a mulher disse que lá ninguém gostava dela, isso, aquele outro, mas eu sabia que era tudo da cabeça dela. E eu fiquei escutando ela o tempo todo. Saí dali e ela veio caminhando e eu fui caminhando até onde
onde eu podia ir com ela para ficar com ela, para dar atenção para ela. Porque ela precisa de atenção. Ela precisa de carinho. Ela precisa saber de quem é Jesus, que nos tira daquele calabouço e nos dá bonança. Agora, eu vou contar o meu testemunho para vocês. Eu, irmã Vera, missionária, chegando quase em Palmares. Quase chegando em Palmares. Mas aquela voz dizia: passa na casa do irmão. Passa na casa do irmão. Eu disse: meu Deus, será que eu tenho que passar na casa do irmão? Passa na casa do irmão. Eu disse assim: ó, vamos passar lá na casa do irmão. Sou obrigada a passar na casa do irmão. E eu fomos até na casa do irmão. Chegamos lá, não era mais o irmão que estava morando lá. Era um casal que estava morando lá. Aí eu fiquei dentro do carro quando ouvi. Só que nesse instante que eu fiquei dentro do carro, eu vi uma escuridão em cima, no céu, muito escura. Eu me arrepio toda ainda. Quando eu penso naquele momento que eu entrei naquela casa, o esposo dela pediu para mim ali fazer uma oração. Só que ela não queria uma oração, ela queria muito mais. Quando eu entrei naquela casa, era tudo escuro, era uma escuridão. E ela estava deitada na cama. O esposo dela abriu a porta e disse para ela que tinha umas pessoas ali que queria falar com ela. Aí eu entrei, aí ela começou a chorar. Jesus bate na porta para entrar dentro do teu coração. Deixa ele entrar, deixa ele fazer morada. E quando ela me viu, a irmã Vera, de cabelos para baixo da cintura, a saia arrastando no chão, ela disse assim para mim: eu sabia que Deus não ia, jamais Ele ia me deixar na mão. Ela disse assim: eu implorei, eu pedi que fosse uma pessoa de fora. Ela falou para mim, não os irmãos daqui da cidade, mas uma pessoa que viesse de fora. Eu não poderia ter passado a casa dela, porque era demais no meu ouvido. Passa ali, passa ali. Jesus estava ouvindo as orações dela. E eu passei ali e eu orei por ela. Porque era isso que ela pedia para Jesus. Ela estava chegando a uma depressão. O esposo dela disse que ela não saía mais nem do quarto. Isso é assim que Deus trabalha. Eu acho lindo a maneira que Deus trabalha, que Jesus trabalha. Ele me fez de um vaso quebrado, Ele rachou o vaso, Ele me fez moldando aquele vaso lindo, maravilhoso, e moldou esse vaso lindo, maravilhoso para ser um vaso dele, para Ele usar-me como vaso. E eu me fiz digna disso.
porque Ele é santo. Então eu fazia me merecer esse Santo Espírito Santo permanecer dentro de mim. E foi lindo, sabe? O choro daquela mulher me abraçando e agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por ter ouvidos a súplica dela, sabe? Ele ouviu a súplica dela. Por isso que nós devemos gritar o nome de Jesus. Senhor, eu estou precisando de Ti. Eu estou precisando de Ti. Não deixe de falar com Jesus. Não possam falar mais com a boca, porque eu estou cansada, meu corpo não dá mais, minha mente não dá mais, minha boca não consegue com o pensamento. Ele nos conhece por inteiro, até quantos fiozinhos de cabelo nós temos, Ele nos conhece. E eu tenho mais testemunhos da minha vida para vocês para contar. Enquanto estiver falando da palavra de Deus para vocês, eu vou contar os meus testemunhos através da palavra. Hoje eu falei da palavra buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não foi? Não pense em roupa, que se você precisa vestir. Se você tem aquela, você é o suficiente. Se você tem dinheiro para comprar, é porque você também tem para ajudar o próximo. Não deixe de ajudar o próximo, que é o segundo mandamento de Deus. Amar o próximo como a si mesmo. Se você se ama, se veste bem, vamos ajudar o próximo também. O que Jesus fez comigo? A irmã lá se vestia bem, mas ela podia trocar o guarda-roupa dela inteiro de roupas novas. Mas ela fazia doação e Jesus sabia para quem dar, a pessoa certa. Ele sabe tudo. Então depositemos os nossos dias bons, os nossos dias ruins, tudo nas mãos do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Filho. Falamos com Ele para que Ele possa nos conceder sabedoria divina, para que nós possamos ajudar cada irmão, cada irmã que passa no nosso caminho ou que está no nosso lado. Essas pessoas que estão aí no caminho, parados no meio. Eu peço a Deus que use vasos para que ajude essas pessoas. Ou essas pessoas mesmo. Eu falo de ti, irmão, fala de ti, irmã. Clame ao Senhor. Clame e Ele te ouvirá. E Ele te ouvirá. Eu sou testemunha disso. E muitas outras pessoas são testemunhas. Mesmo havendo dias más, mas se nós tivermos fé e esperança, dias melhores virão. Eu agradeço a Deus por mais uma mensagem que Deus me propiciou para falar do nome dele. Eu fico emocionada, sabe? Porque ele é tão divino, é maravilhoso. Eu agradeço ao Deus, que é o Pai, ao Filho
ao Espírito Santo e ao Consolador para todos os nossos dias, Mar. Gratidão por mais uma mensagem, por mais este dia, Senhor. E gratidão por ter vocês que estão me ouvindo. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus. Amém. Fiquem com Deus, com a luz e a paz do Príncipe da Paz, que é Jesus. Amém.